A paz do Senhor para todos os irmãos, todas as irmãs, para todo o povo de Deus, para toda a nação. Como dizia o nosso mestre, que a paz esteja com todos, independente de qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua congregação ou ministério, ou que não tenha, mas que a paz reine em cada coração dos homens, mulheres, de toda a nação. Que Deus esteja no controle de toda a nação. Em segundo lugar, quero agradecer a Deus por Ele nos dar mais essa rica oportunidade de estarmos contemplando mais um dia, né? Um amanhecer lindo, nebroso, que Deus nos concede e nos dá para nós regozijar nesse dia. Que sejamos gratos a Ele por essa grande dádiva de misericórdia, de compaixão e por esse grande milagre que Ele faz nas nossas vidas. Segundo lugar, quero saber como você está, como está a tua vida na presença do nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está a tua vida espiritual? No material, você pode estar mal, pode ter lesões na sua carne, nos seus ossos, na sua pele, no seu corpo. Mas eu quero saber como está a tua vida espiritual diante do Criador. Quando eu faço essa pergunta, eu não estou perguntando se você é religioso, se você não é, porque para mim, religião nenhuma salva nem transforma ninguém. Quem salva e quem transforma é a palavra. A palavra do Senhor, ela predomina a tudo e a todos. Não cai uma folha no chão se Deus não os permitir. Com a permissão de Deus, tudo acontece na nossa vida. Então, eu quero dizer para você que sem Jesus, sem as mãos de Deus em nossas vidas, nós não vamos a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus nos traz consolo, nos traz refrigério para a nossa alma.
Você pode até dizer assim, mas irmão, eu creio tanto, eu oro tanto e sempre estou passando por um momento difícil e vejo pessoas que não oram, que não buscam, que não acredita, blasfema e são abençoados. E eu acredito, oro, busco e estou passando por momentos difíceis. Eu quero dizer para você que Deus não dá a carga conforme a sua força que você não possa levar. Ele permite porque Ele está te moldando para que você seja uma pessoa mais humilde, seja uma pessoa mais humana, seja uma pessoa melhor. Porque às vezes nós temos o costume de querer ser melhor do que o outro, ser mais santo do que o outro, julgar as pessoas, ficar observando a vida das pessoas, o que faz, o que deixa de fazer, em vez de olhar para nós mesmos. A palavra de Deus relata algo muito maravilhoso que fala a respeito de Pedro, né? Que Pedro disse para Jesus que nunca decepcionaria Jesus. Quer dizer, está escrito de outra forma, né? Quando Jesus disse que seria preso e muitos iam abandonar Jesus e muitos iam fugir. E Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor. Jesus repreendeu a Pedro e disse assim, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, Pedro, tu me nega 3 vezes. E Pedro ficou valente, né? Mas Jesus, com a sua misericórdia, como está escrito aqui, ó, no versículo 36 do capítulo 13, diz assim, e disse-lhes Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondendo, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha o que Pedro disse para Jesus. Nós vemos essa passagem no capítulo 13 do 4º Evangelho de João. Jesus e Pedro e Jesus tendo um diálogo, uma conversa talvez das mais rígidas e
das mais pesadas que Pedro possa ter ouvido. Não que não tenha mais, que vai ter mais. Se nós começar desde o começo do encontro de Pedro com Jesus, nós vemos muitas coisas. Mas talvez essa seja um momento em que Pedro poderia dizer: o mestre, tudo que eu disser, tudo que eu fizer, o mestre vai aprovar ou vai. Mas não é assim. A vida espiritual é algo muito melindroso, é algo muito difícil de seguir. Porque quando Jesus fala aqui, nessa parte, que diz: nisto todos conhecerão que só nisto todos conhecerão que só que diz assim, gente, você me perdoe que eu estou aprendendo a ler agora, viu, gente? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, no versículo 35. Se vós amardes uns aos outros, nisso conhecerão, todos os conhecerão, que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Quer dizer, essa parte do amor é o que está faltando nessa geração de hoje, de agora. Eu costumo dizer mais à minha esposa que não é uma geração unida, é cada um por si. Mas como, presbítero? Porque se você for observar, nós temos homens, líder evangélico, riquíssimo, milionaríssimo. Tem membro na sua congregação e ele sabe. Tem membro no seu rebanho que muitas das vezes não tem nem o que comer. Não tem onde dormir, vive pagando aluguel, às vezes é expulso da casa que mora porque não conseguiu pagar o aluguel, às vezes tem a luz cortada, a água cortada, o supermercado interrompeu de vender porque ele não tem como pagar, e eles estão ali nas suas mansões e nem liga para aquelas pessoas que estão no seu rebanho passando por essa situação. E aqui Jesus está nos dando e dando a eles, não é só a nós, é a eles, essa missão de uma coisa que está sendo impossível nos tempos de hoje. É cada um por si. Quando Cristo diz assim, a palavra de Deus diz que a salvação é individual, mas ele não está falando que ajudar as pessoas ou viver uma vida boa é individual para cada um. Não. Jesus está falando da salvação, é da parte espiritual. Porém, da material, ele deu o exemplo àquele jovem lá atrás. Quando ele chegou a Jesus, Jesus disse: vende tudo que tem
e dá aos pobres. Eu vi um certo pastor, que eu não vou dizer o nome, eu não gosto. Olha, isso são pessoas, gente, que eu não gosto de. Eu não pronuncio o nome dessas pessoas para não ter contenda, confusão, porque isso aí eles vão pagar lá na frente do Divino Mestre, não é na minha frente. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu não vou muito longo, nem vou muito além, porque o que eu quero dizer para vocês é que, se não, como está escrito aqui, ó, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós o ame uns aos outros, vós ame. Quer dizer, Jesus está falando aqui que nós temos que amar o nosso irmão, independente de qualquer circunstância. Quer dizer, eu só vou amar meu irmão se ele me beneficiar com alguma coisa. Só vou amar a minha irmã se ela me beneficiar com alguma coisa. Irmão que eu falo, não é só irmão na carne, é irmão no espírito também. Porque se nós só ajudar os do espírito, não faz os ímpios também isso? Então nós temos que entender o que Jesus fala. Jesus aqui, ele está nos dando um exemplo e nos dando uma lei, que é o que está faltando nos dias de hoje, até no meio dos pastores. Por quê? Eu vi um pastor aí que eu gosto de assistir as pregações dele, mas eu vi um comentário dele falando que tem pessoas desavisadas, né? Ele não disse isso, eu estou falando, né? Que fica fazendo vídeo e que não é para pagar dízimo, que não é para dar oferta, que não é para isso, para aquilo. E ele disse que não, que tem que dar. Mas eu quero dizer para esse personagem que ninguém é obrigado a nada. Ora, se na palavra de Deus está falando que ninguém é obrigado nem seguir a Deus, nem acreditar em Deus, e por que está dizendo que é obrigado? É uma obrigação de dar o dízimo. Se não der, não é um bom cristão. Olha, isso aí não está escrito na Bíblia, não. Eu admiro muito esse personagem, mas isso aí não está escrito na Bíblia, não. Está escrito que nem Deus obriga ninguém a fazer nada. O próprio Jesus, ele diz assim, olha, eu não vim julgar, mas a minha palavra há de julgar, sim, lógico. Outra que eu vou dizer, eu posso não ser formado em faculdade, mas eu não vejo nenhuma leitura da Bíblia obrigando você a dar dízimos e oferta. E dizendo que se você não der,
o diabo vai entrar na sua casa, no seu lar, vai destruir tudo. Não tem escrito isso. Aqui minha Bíblia fala sobre amor. Quer dizer, até para você dizimar, você tem que dizimar com amor, você tem que dizimar com amor, você tem que dar a sua oferta com amor. E os pastores têm que usar esse dinheiro com sabedoria, com cautela, porque esse dinheiro não é para encher bolso de pastor, não. Viu, pastor? O senhor que falou isso, admiro as suas pregações, mas nisso aí, ninguém é obrigado a pagar dízimo. Lógico que assim como aceitar Jesus, fazer uma aliança com Jesus, não é aceitar Jesus, fazer uma aliança com Jesus é voluntário, porque Jesus não está obrigando ninguém a fazer uma aliança com ele. Só existe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Só existe dois caminhos, um caminho que leva ao céu e um caminho que leva ao inferno. Então as pessoas escolhem a forma que quer viver. Não é obrigado a querer fazer uma aliança com Cristo. Por isso que Jesus, com a sua sabedoria, e como está escrito, examine-se. Até aquela leitura da Bíblia que faz na época da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, se policie você a si mesmo. Se você deve dar o dízimo ou se você não deve dar. Mas, em primeiro lugar, observa o teu pastor. Não, membro não pode observar pastor. Pode sim. Ele pode observar. Porque que eu sei, dízimo, quando diz trazei todos os dízimos e oferta para a casa do Senhor, para que haja mantimento, é mantimento completo. Você não pode ver um membro da sua congregação pedindo esmola, você não pode ver um membro da sua congregação passando fome, você não pode ver um membro da sua congregação pedindo emprestado, você não pode ver um membro da sua congregação morando em barraca coberta de lona e você numa mansão. Não, esse dinheiro é para manutenção da igreja. O que é a igreja? Para vocês, o que é a igreja? Agora eu quero que ele me diga na Bíblia, se eu estou errado, o que é a igreja? É aquelas quatro paredes? Ela é a igreja? Não, ela não é a igreja. Eu sou matuto, mas não sou besta. Sou um indígena matuto. A igreja que se fala é o templo e a morada do Espírito Santo, que somos nós. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. Por isso, tudo que vós fizer, fazei isso com cautela e sabedoria, para que o morador, que é o Espírito Santo, não se afaste de ti. Porém, quando ele se afastar, aí vem as tempestades. E Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, por isso que eu estou falando para você, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós os conheceis, porque habita em vós. E agora? Estou errado, pastor? Resumindo, o dízimo é para que a congregação ajude pobre, órfão e viúva. Ou eu estou errado? Deus manda construir templo de bilhões, enquanto tem gente que passa fome, que não tem uma casa para morar. O que é o templo de Deus?
que é considerado o templo de Deus? Aquele de pedra, de cimento, de areia, de concreto, de tijolo, de ferro? Ou o que Deus fez? Quando ele diz, vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não pode conhecer, porque... Mas vós os conhecerei, porque habita em vós e está com vós. E agora, pastor? Pode distorcer, pode fazer o que você quiser, mas na minha Bíblia, eu creio que o dízimo não é obrigado. Mas a pessoa que é sincero diante de Deus e quer ver a obra crescer, ele dá o seu dízimo. Mas ele quer ver a obra crescer. Não, pastor, ganhar 70, 100, 200, 300 mil e outros não ter nem o que comer. Querer avião novo e outros andando de ônibus e de metrô que nem uma lata de sardinha. Para mim, isso aí não é amor. Aqui, ó. A palavra do Senhor está falando. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vos aos outros vos ame. O senhor está amando mesmo, pastor? Ou é só para ganhar mídia? Para ficar reconhecido na internet, para ficar reconhecido pelo povo? Mas olha, tem uma parte na Bíblia que fala, que eu não estou lembrado, mas se você for procurar vai ter, você que lê mais do que eu, né? Que eu estou lembrando do que já me disseram. Eu vi na Bíblia, mas se for agora examinar, eu vou muito tempo que eu não sei ler direito. Estou aprendendo com o Espírito Santo, aprendi com o Espírito Santo e ainda estou aprendendo, vou aprendendo. Diz assim, ó. Ai dos pastores inúteis da casa de Israel, que arranca a lã das ovelhas para se beneficiar. Está escrito diferente, mas eu já vou dizer assim. Isso eu digo, ai dos pastores inúteis, que enganam as pessoas, dizendo que o dízimo era para manutenção, para que haja mantimento. Quando diz para que haja mantimento, engloba tudo. Diz assim, ó, nunca vi um justo mendigar o pão. Você chegar na congregação onde você congrega e dizer, pastor, o senhor tem uma cesta básica para me dar, não? Não é para o senhor chegar lá choramingando, pastor, meu Deus, pastor. Não, é para o senhor chegar assim, sincero, pastor, eu estou sem nada em casa, o senhor tem uma cesta básica aí para me dar, não? Meu pagamento atrasou, não recebi, ou saí da firma, mas ele não congrega com você. Ah, mas não era muito fiel. E você está sendo fiel com ele? Ser fiel, é bom exigir ser fiel, mas é bom ser fiel também, pastor. Você está sendo fiel com os seus membros? Você está dando pasto verde para os seus membros ou está dando pasto seco e amargo?
Eu vou encerrar esse vídeo, porque eu não quero tomar muito tempo, que eu sei que poucas pessoas dão crédito ao que eu falo, né? Porque eu não sou barulhento, aqueles que ficam Eu não sou contra, mas eu não faço. É aquele negócio de enrolar a língua e ficar lebequeira, bacá e para lá que resolva com Deus. Só digo uma coisa, a alma que pecar morre, não importa quando, mas morre. E eu mentir para as pessoas, eu morro. Voltando à parte de Pedro, Pedro disse, por ti darei a minha vida. Jesus respondendo Jesus disse, tu darás a tua vida por mim? Tu darás a tua vida por mim? A Jesus diz, na verdade vos digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiverdes negado 3 vezes. Quer dizer, resumir essa palavra. Quantas vezes eu mesmo, quando você, pregador, for pregar a palavra, observe que aquela palavra também serve para você, porque antes de pregar para você, eu prego para mim, o Matuto Valt, presbítero Valto Matuto, lá da terra indígena, eu prego para mim primeiro. Será que eu estou apto? Será que eu preciso aprender com Cristo? Ó, quantas vezes eu e você não já dissemos assim a Deus? Ah, Senhor, jamais eu faço isso. Nunca diga isso. Porque eu já vi vários homens de Deus, que eu reconhecia que eram de Deus, dizer isso, de repente ele está fazendo. Então, ó, só entre você e Deus, um segredo. Tenha esse segredo entre você e Deus e peça misericórdia a Ele. Porque aqui do meu lado, e desse lado aqui, ó, no meio dessas 4 paredes, esses móveis, essas coisas, mas tem alguém que está me ouvindo também. Ele está ouvindo. Mas ele só ouve aquilo que eu falar, aquilo que eu ligar com o meu Deus, ele não vai ouvir, porque ele não pode. Então nunca abra a boca para dizer, de maneira nenhuma, eu nunca farei isso. Porque aqui nós estamos vendo aqui, ó, o exemplo de Pedro. Ele disse, Senhor, por ti darei a minha vida. Jesus vai e diz que ele ia negá-lo, antes que o galo cante. Mas depois de Jesus ressuscitar, Jesus encontra com Pedro e diz a Pedro, não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, nós temos dentro de nós, guardado, o nome se chama língua. Né? Língua. Eu vou dizer algo aqui que talvez nunca ninguém tenha dito. Mas o Matuto vai dizer. Isso aqui é uma serpente venenosa. Isso aqui tem mais veneno do que as cascavel do mundo inteiro. Isso aqui. Se chama língua. É uma cobra, é um algo... É bom. Mas se você não souber prender ela para falar aquilo que é bom, e solta ela para falar besteira, você termina destruindo até o planeta Terra, se for possível.
Você destrói a sua vida, a vida dos seus vizinhos, a vida de sua família, a sua vida, tudo com essa serpente. Basta você não saber usar ela. É uma serpente terrível. Porque a palavra é o seguinte: nós estamos falando, mas você não está vendo a palavra, você está ouvindo. Mas nem eu vejo, nem você vê. É como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós não vê, nós sente. Só que eles vêm para nos ajudar. Mas essa serpente aqui tem momento que ela solta algo para destruir. E não tem conversinha. Não tem conversinha. Aqui está dizendo aqui, ó. Então, para mim, não tem... Eu não vou dizer nome de ministério, não. Não tem ministério nenhum na Bíblia. Nenhum desses ministérios que tem não tem na Bíblia. O único ministério e mistério que tem na Bíblia é o amor. Esse é o único mistério e o ministério que a Bíblia fala, é o amor, desde o começo. E quando Deus fez a divisão da terra com água, separou a luz das trevas, tudo ele falou assim: haja, apareça, se faça uma separação. Mas quando foi para nos fazer, ele falou para os anjos que estavam com ele, que ele não estava só. Agora, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, já mudou o tom, o jeito de falar e fez com carinho e com amor. Então, desde o princípio, que a lei correta, o mandamento correto, o que nos conduz a ganhar a vida eterna para a nossa alma, descanso para a nossa alma na vida eterna, é o amor. É uma palavra pequena. Amor. Mas esse amor, essa palavrinha pequena, sumiu no ar. Você só vê algumas partículazinhas aqui, outra ali, outra lá. Aí quando alguém vê, admira. Eita, fulano pegou um pobrezinho ali. Eu vi dizer que ele pegou e fez uma casa e deu a ele e tal. Às vezes ele nem filmou, mas alguém filmou e mostrou que foi fulano que fez, ou deu aquilo, ou fez. Mas ele mesmo não quer que isso aconteça. Porque a glória e a honra é para Jesus. Quando você fizer algo para alguém, não precisa passar na rede social, não precisa falar. Esse negócio que eu vejo aí, os caras dando cesta, fazendo isso, é uma boa, tudo. Mas não é obrigado a filmar. Não sou contra não, pode continuar fazendo. Mas não queira glória para si. Aqui está se falando em coisas muito fortes. Pode alguém, não, isso aí eu leio direto, isso aí eu vejo direto. Meu amigo, ler é como que ler um jornal. Agora eu quero ver você dividir as coisas por coisinhas, por coisinhas, por coisinhas. Para mim,
no meu universo, no meu entender, o maior mistério do mundo e o maior ministério do mundo é o amor. É o amor. E aonde está esse amor? Aonde está esse amor? Você viu agora os que se dizem. Eu não gosto de mexer nisso, mas eu não posso ficar calado. Pátria e família, não sei o quê, não sei o quê. Os escândalos, as bagaceiras. Outubro é tempo. Vou mudar o assunto aqui agora. Não vou falar aqui. Mas é tempo de você observar quem realmente se importa com a pobreza, quem realmente se importa ou tenta diminuir a pobreza, quem realmente se importa com você, trabalhador. Eu não preciso trabalhar mais não, porque graças a Deus já chegou minha época. Meu trabalho agora é esse. Jesus disse lá no último capítulo de Marcos, entre Marcos e Lucas, versículo 15, e disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Pronto, esse é o meu papel, e pregar o evangelho. Estou pregando para você e dizendo para você, e quero resposta de qualquer que seja o pregador do mundo inteiro, o mais forte que tiver. Se eu estou errado. Que o maior mistério, o maior ministério, o maior que leva para o céu e te chega a Deus é o amor. Se não tiver amor, nada vale. Eu quero que me desminta, que é o amor. Agora, não é um amor fingido ou um amor só pela boca, não. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a Jesus, por que nós não podemos curar esse jovem? Lá no versículo 17, capítulo 17, você vai encontrar essa parte que diz a cura de um lunático. Jesus disse para eles, essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. A palavra oração, a última frase é ação. Eu não encontro esses pastores aí de ministério grandão, esses pastores grandes. Não, eles ficam dentro de um escritório mandando as suas formiguinhas e se sacrificar para trazer para eles. Enquanto eles não movem um dedo. Que já estão ricos e não pode sair de dentro da vitrine, porque se sair tem medo de ser roubado, assaltado ou morto. Aí anda com 10, 20, 30 segurança. Quantos segurança Jesus tinha armado até os dentes? Cara? Você pode achar ruim, pode achar bom. Eu estou preocupado com o que você acha. Eu estou aqui para falar e digo, de peito lavado, não existe nenhum ministério desse que leva ninguém para o céu. É bom você ter um canto para cultuar, para assistir o culto, em vez de ir para bar, em vez de ir para festa. Não estou dizendo que os que vão estão condenados, não, viu? Estou dizendo assim, que não tem ninguém condenado, nem ninguém salvo. Tem salvo assim, vamos supor, eu estou aqui agora. Mas eu estou sendo salvo de estar num bar, levar um tiro, uma facada, cair bêbado, ser assaltado, Aí sim, mas de salvação da alma, não tem ninguém salvo nem condenado. Só no dia correto que Jesus
marcou, que Deus escreveu. Aqui vamos ver quem vai ser salvo e quem não vai. Amém? Deus abençoe você. Que a graça de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Curta, comenta, compartilha ou passa. Quem sabe é vocês. Mas eu estou aqui para falar a verdade bíblica. Nenhuma religião te leva para o céu. Quem te leva para o céu é o amor. O amor abre-se a janela para o homem, para toda a nação. Só o amor constrói, só o amor faz crescer, só o amor te leva até Deus, só o amor abre as janelas e as portas dos céus para ti. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.